Enquanto isto, em razão de que miríades de pessoas se aglomeraram, a ponto de uns aos outros se atropelarem, se pisotearem, de tantos que chegaram simultaneamente e com avidez, diante disso tudo passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos, e não às multidões, embora lá estivessem, era aos discípulos que melhor compreendiam o que ele dizia, o que passou a dizer. A causa dos fariseus, eles são entrões, eles penetram. O legalismo, a justiça própria é um fermento poderoso. Ele coincide com a queda e com o pecado humano. Por isso é fácil de penetrar. Então acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, que é essa vida para fora que não tem nenhuma correspondência com o que existe na pessoa do lado de dentro. Lembrem-se, nada há encoberto, nada que não venha a ser revelado. E nada há oculto que não venha a ser conhecido. Por isso a hipocrisia é loucura. Porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz. E o que dissestes aos ouvidos de alguém, num cochicho, no interior da casa, será proclamado da varanda. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer a não ser matar o corpo. Esses e desses não tenham medo. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei, sim, aquele que depois de matar tem poder de lançar no inferno. Não é morrer o que mata é morrer morrendo. A este que tem esse poder, sim, digo-vos, a esse deveis temer. Não se vendem 5 pardais no mercado por 2 asses, por quase nada, por uma merrequinha. Entretanto, eu vos digo, nenhum deles está em esquecimento diante do vosso Pai Celeste, diante de Deus. Nenhum deles está. Pelo contrário, diante deles, diante do Pai, eles existem de dia e de noite. Sabendo disto, entendam. Até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não temais coisa nenhuma. Bem mais valeis do que muitos pardais. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei. Também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus em todos os universos. Mas o que me negar, sabendo o que nega e quem nega, e deliberadamente o faz por dureza de coração, me negando o Evangelho, negando o amor, negando a prevalência da vida e não fazendo a escolha da vida, esse será negado diante dos anjos de Deus em todas as dimensões. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas o que blasfemar contra o Espírito Santo, aquela atitude deliberada de hostilidade contra Deus, isso não tem perdão. Quando é uma deliberação que faz o coração do homem se transformar num Satanás. Quando vos levarem, portanto,
às sinagogas, igrejas, ou perante os governadores, as autoridades, as diversas formas de assembleias, não vos preocupeis quanto ao modo por que e com que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar. Fiquem tranquilos, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Apenas não se envergonhem do Evangelho. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou, bem no meio da multidão: mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Ele não quer. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor de bens entre vós? Eu não vim ao mundo para fazer esta partilha. Decidam vocês, com a lucidez da justiça. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, apego idolátrico a coisas, a bens, a posses, a poderes. Porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens, de meios e de recursos que ele possua. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher tantos frutos. Que farei? Então disse consigo mesmo: eu sei o que eu farei. Destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto, todos os meus bens, num lugar imenso. Então direi à minha alma: alma, tens em depósito muito dinheiro, para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus disse àquele homem naquela mesma noite, no seu coração: louco, esta noite demandarão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que acontece com aquele que entesoura para si mesmo na terra, no mundo, no imediato, mas não é rico de amor, de graça, de verdade, de justiça, de generosidade, de tudo aquilo que Deus chama de tesouro para o coração. Não é rico para com Deus.